Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, que tem o objetivo de treinar o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. E estamos concluindo essa semana o nossa aula de número 8. Hoje nós estamos apresentando o mini treinamento de número 8 também, sobre o curso de Laboratório de Solos 4, o Labo 4, dos ensaios oedométricos. Tá? Então vamos, sem mais delongas, iniciar aqui o que nós vamos apresentar hoje. E nós vamos apresentar então agora alguns cases onde nós fizemos esses ensaios, mas com uma visão holística das investigações geológicas geotécnicas. Então, a primeira coisa é caracterizar o problema, ou seja, do ponto de vista da necessidade do cliente, do ponto de vista geotécnico, problema geotécnico para aquele sítio, para aquela região. Então, tratava-se de uma indústria que tinha problemas de recalque, né? E esses problemas de recalque, então, percebemos que era por causa de vazamentos e que os solos, então, à medida que tinham aquela infiltração de água, teriam recalcados. Bom, mas tínhamos que verificar a origem da água que infiltrou e também conhecer a propriedade, se isso confirmava com solos. Fizemos um levantamento plano e altimétrico quadrado, plano altimétrico cadastral e fizemos um programa de investigação para essa área toda, para poder detectar então esses vazamentos e detectar o comportamento dos solos em laboratório e campo. Então está aí o programa de investigação geotécnica. Essa área aqui seria a área foco do problema, mas ele se alastra por toda a indústria. O programa, então, ele foi feito com sondagem de percussão, coletas de amostra, ensaios de laboratório, principalmente o edométrico. Mas não é o edométrico para solos saturados, porque os solos eram não saturados, era problema de colapso. Então, aqui está mostrando algumas sondagens sendo feitas na indústria, né? Aqui estamos falando do relatório, os boletins de sondagem, para caracterizar as diversas camadas, né? Essas são caracterizadas no campo e no laboratório, e nós sempre queremos que haja uma supervisão, fiscalização de um geólogo e ou engenheiro. Também foram feitas sondagens de atrato, como vocês podem ver, e aí traçamos o perfil geológico geotécnico, caracterizando então essas 4 camadas e o nível d'água. Então tem uma planta indicando as seções, local da seção e os 4 tipos de solo que nós detectamos. Caracterizados esses solos, foram feitas coletas de amostra. Aqui está o programa de coletas de amostra, em função das camadas. Foram coletadas 11 amostras indeformadas, 25 deformadas, para fazer os ensaios oedométricos, então, que é o objeto desse curso, de colapso e expansão. Aqui foi obtida, então, a curva sem inundar, a curva inundada, mostrando que o solo confirmou, então, solos colapsivos. Aqui é um quadro resumo dos resultados, também, é lógico, objetivando ter os parâmetros de resistência, não só de compressibilidade. Aqui os desenhos que, então, propunham uma solução para o problema, porque tínhamos um ponto focal já bem claro de vazamento, uma região industrial difícil de ser tratada, e detalhes da escavação, com todos os detalhes aí do que existia e do que deveria de ser feito
em termos de drenagem, e aí estão todos os detalhes de drenagem, como deveriam ser refeitos, né? Aqui o reforço da estrutura, que era o foco do vazamento. Aqui está a solução. E depois a instrumentação, que deve ser parte do CQP, que é a avaliação de desempenho. Então, detalhes do instrumento, já tem ali algumas leituras, e a execução da obra, que então se propunha a fazer e foi feito. Detalhes, e aí, para uma escavação e o reateu, cuidados com isso. Um parecer técnico, que é isso que eu venho falando. Aqui temos alguns exercícios de adensamento. Aqui, exatamente, o método Pacheco Silva para definir a pressão de pré-adensamento. Sequência, como faz isso? Está aqui. O método, então, está aqui melhor. O método Pacheco dando o resultado, então, do valor da pressão de pré-adensamento. Na verdade, tem outro método de Casagrande. E sobre os ensaios colapsivos, então, a gente fez aí algumas questões, mostrando aqui algumas situações de colapso e mostrando duas possibilidades de colapso e expansão, né? Ainda voltando ao assunto colapsividade, como medir a colapsividade, o quanto que recalque por causa da entrada da água. Aí os passo a passo de como fazer esse cálculo, eu não vou me ater aqui, mas isso está tudo no curso principal e está gravado, toda a sequência. E aqui entramos já no próximo capítulo, né, que é onde eu sempre passo, estamos no capítulo 6, onde sempre eu relembro que 1 a 6, no plano horizontal do homem, é a visão, então, do mundo, as 6 fases, e a principal, que a gente chama de capítulo 1, depois eu renomeio os capítulos, por isso que eu falo capítulo 6, que é a fase 5 do ciclo. E aí, essas setinhas indicando aí o Espírito Santo, que hoje nós vamos falar aí na terceira fase de conhecimento. Aqui, então, entramos no capítulo da assessoria geotécnica O, que é o objetivo, então, é um acompanhamento das necessidades e obtenção de resultado satisfatório. Essa é basicamente a minha função, né? É ter uma visão holística e, quiçá, espiritual de todo o produto que é feito, quer seja aqui na academia, no sentido de treinamento, e quer seja na empresa, né? E fazemos essa gestão estratégica na academia e na empresa por ordem do Espírito Santo, né? Então, nesse capítulo, nós vamos falar muito exatamente disso. Já falamos no capítulo 1, que é a função básica nossa, onde que eu sigo o ciclo de qualidade, né? Mas procuro ver os ajustes de projeto e as verificações, todas necessárias, se estão sendo feitas adequadamente. Para isso, então, temos o conhecimento trino, que já falamos. É muito importante você ler o Oséias 4:6, que fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento trino, e é muito triste que eu não consiga pôr isso na cabeça de pessoas queridas, ou elas não procuram Deus de coração, porque Deus está, através do Espírito Santo, sendo derramado em qualquer um. Aí tem um comportamento trino, que leva-nos, como filhos de Deus, cada vez está mais distante desse plano horizontal, é isso que mostra essa figura. Existe dentro de mim, qualquer cristão verdadeiro, uma batalha espiritual, né? Terrível, e a gente pode perceber um comportamento cristão verdadeiro quando a gente vê esses 5% aqui, que é uma estimativa minha, que buscam propostas, que trazem propostas, soluções, resultados, enquanto 95% fica culpando os outros, são vaidosos, justificam tudo, querem explicar tudo e reclamam, e também se vitimizam
Isso é muito triste, porque é um comportamento do anticristo. Bom, é isso que nós queríamos apresentar hoje, na parte temática inicial. Vou trazer aqui para mim e vou passar para a segunda parte, que é a parte administrativa. E nós estamos vivendo lá na empresa um refazimento dos nossos contratos,